A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Que bom que nós estamos aqui. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, compartilhando uma palavra de Deus a teu coração. Queremos estar subordinados ao tema. Devemos orar com os nossos olhos fixos em Deus e não em nossas lutas. Amém? E para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 30. Louva a Deus pela sua vida, pela sua fé, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus no versículo 28 de Mateus, capítulo 14. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir a fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, eu sei que todos nós, em nossa caminhada, em nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por crise, nós passamos por tempestade e momentos que nos sentimos impotentes diante dele. Momentos que nós não sabemos o que fazer. E é justamente nesses momentos que nós concentrarmos os nossos olhos, né? Nesses momentos, com certeza, nós vamos ser invadidos por um sentimento de medo, um sentimento destrutivo, de insegurança, de ansiedade, assim por diante. Mas a verdade é que quando nós passamos por esse momento de crise em nossas vidas, e se a nossa atenção, se o nosso foco, se os nossos olhos estiver concentrado em Deus, com certeza nos sentiremos seguros em meio às crises de nossa vida, em meio das tempestades que vêm sobre nós. Assim, querido, somente no Senhor nós vamos encontrar força. Somente em Deus nós vamos encontrar paz e direção que tanto nós precisamos no tempo que nós passamos esses conflitos em nossa vida. Quando olhamos para esta passagem que nós lemos aqui em Mateus capítulo 14, tá? Quando Pedro é convidado por Jesus a sair do barco e caminhar sobre as águas agitadas, né? Por causa dos ventos que são fortes, tá? Estão no meio de uma tempestade. Pedro sai olhando para Jesus que está caminhando na sua direção sobre as águas. E ele começa a caminhar sobre as águas, né, agitada do mar da Galileia naquele momento. E ele começa a caminhar porque os seus olhos estão fixos no Senhor Jesus. E enquanto Pedro manteve essa posição, Pedro caminhava firme sobre essas águas agitadas, turbulentas. Queridos, nós vemos que Pedro, em certo momento, ele desvia a sua atenção de Jesus. Ele se volta para o vento que era forte, para o agito das águas, e nesse momento ele começa a afundar. Então, querido, entendemos que para nós vivermos algo sobrenatural, para que nós possamos viver um milagre, nós não podemos focar em coisas que abalam a nossa fé, em coisas que enfraquecem a nossa fé.
Não podemos permitir que os ventos fortes que provoca o agito das águas do mundo desviem a nossa atenção. Devemos obedecer o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia também vai nos mostrar, querido, no Velho Testamento, em 2 Crônica, capítulo 20, a respeito do bom rei Josafá, um rei de Judá, que enfrentou uma tempestade, uma crise, uma dificuldade muito grande, quando um poderoso exército veio sobre eles para destruí-los. E a Bíblia vai informar que era uma multidão que sobrevinha sobre eles. Em vez do rei Josafá focar no problema, focar no inimigo, focar na luta, ele vai convocar o povo de Israel para jejuar e orar. E no meio da sua oração, Josafá vai dizer, no versículo 12 do capítulo 20, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão colocados em ti. Os nossos olhos estão sobre ti. Querido, que lindo, né? Uma oração verdadeira, tá? Um ato de confiança. Nós vemos que Deus respondeu à oração de Josafá, respondeu à oração de Judá, dando uma direção para eles, trazendo uma grande vitória, sem que Josafá e o povo de Judá precisassem lutar. Queridos, a oração nos ajuda a tirar o foco, das circunstâncias e nos conduz a colocar os nossos olhos naquele que pode transformar toda a situação que nós podemos viver. Quando nós oramos com os nossos olhos fixos em Deus, estamos falando no mundo físico e espiritual que Deus é maior do que qualquer dificuldade que eu e você possamos enfrentar. Queridos, vamos tirar os nossos olhos dos embaraços, dos pecados, das lutas, tempestade, crise, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, e vamos confiar que Deus está no controle, pois Deus é maior do que tudo. Vamos orar sabendo que estamos falando com aquele que tudo pode. Vamos orar sabendo que a oração do justo pode muitos em seu efeito. Uma oração que com certeza chegará diante do trono da graça, chegará até os céus, em nome de Jesus. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Fecha seus olhos, inclina a tua cabeça. Senhor, nos ajude a fixar os nossos olhos em Ti e não nas dificuldades que nos cerca, meu Deus. Queremos confiar na Sua força, na Sua direção, em todos os momentos da nossa caminhada. Nos dê a paz, Senhor, em meio à tempestade, e coragem para que nós possamos enfrentar os desafios que sobrevêm sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E Deus vos abençoe em Cristo e fique na paz do Senhor.
Amém.